Você não pode trazer nada a Deus que seja muito grande para Ele. Você não pode. Não pode trazer nada a Deus que seja muito pesado para Ele. Você não pode trazer nenhuma questão a Deus para a qual Ele não tenha uma resposta perfeita. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: quando enfrentamos tempestades. Todos nós enfrentamos tempestades em nossa vida e elas podem vir de 3 diferentes formas. Podem ser físicas, ou emocionais, ou espirituais. Isso é apenas parte da vida. Vivemos num mundo caído. Quando o pecado veio ao mundo, tudo mudou. Então, temos que aprender a ajustar as tormentas que chegam, porque elas continuarão chegando. Sempre foi assim desde que Adão e Eva caíram no jardim. Sempre será assim até que Jesus venha. Haverá todos os tipos de vendavais que enfrentamos. Temos que aprender a enfrentá-las. Poderemos superá-las ou sermos por elas derrotados. Podemos nos sentir sem a bênção de Deus se não soubermos reagir às borrascas que se levantam contra nós. Você consegue se lembrar de uma tempestade em que você talvez tenha sido desafiado na sua fé? Desafiado em suas crenças acerca de diferentes aspectos da vida cristã? Todos nós poderíamos dizer que sim. A questão é, sabemos como reagir às tormentas de forma a sobrevivermos vitoriosos e mais fortes? E se Deus permitir um vendaval em sua vida, o objetivo final dele será o de torná-lo mais forte. Não disse que ele envia todas as intempéries, porque muitas delas são o resultado do pecado em nossa vida. Como reagimos a elas? Quando Paulo escrevia sua 2ª carta a Timóteo, e se você quiser abrir a sua Bíblia nesse livro, ele estava escrevendo a Timóteo porque sabia que ele estava passando por uma tormenta. E ele era o pastor de uma igreja em Éfeso, e aquela igreja estava em tumulto. Assim, Timóteo passava por um momento muito difícil. Paulo escreveu sua 2ª carta sabendo disso. Então, quero que você veja esse texto bíblico, começando no 1º versículo e indo até o 7º. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, o meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Esta é a maneira de Paulo dizer: estou orando por você, Timóteo, e sei que você precisa disso. Ele diz: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Palavra de elogio e de garantia para ele. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Agora, Paulo sabia que Timóteo estava passando por um momento difícil. Ele estava muito desanimado e sabia que precisava de ajuda. Então Paulo disse: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. O que a palavra realmente significa aqui é avivar a chama do dom de Deus
dentro de você. Timóteo ficou desanimado. Ele olhou em volta, pensando que todos aqueles irmãos eram seus amigos, mas alguns não eram. Timóteo também achava que eles queriam a verdade do Evangelho, mas nem todos a queriam. E pastorear uma igreja como aquela, que estava situada numa encruzilhada do mundo, era realmente para desanimar. E Paulo disse algo aqui que é muito, muito significativo. Nós também passamos por momentos difíceis em nossa vida. Tempestades que não convidamos, tormentas que vêm de pessoas que supunhamos nos amavam, vendavais que surgem de repente de onde não esperávamos, mas lá estão eles. Então, Timóteo ficou desanimado e Paulo podia fazer isso por escrito. Eis, o jovem pastor precisava de encorajamento. Então o apóstolo disse: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Todos nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, desde que confiamos em Cristo como nosso Salvador. Você consegue se lembrar de um momento em que sua vida e você sentia tudo ok? Mas depois sua vida cristã começou a esfriar. O que aconteceu? Talvez você pudesse me dizer o que causou isso. Mas o fogo que você costumava ter não está mais lá. E você começou a duvidar de algumas coisas acerca da palavra de Deus. E quando seus amigos lhe perguntam o que está acontecendo em sua vida, você, em vez de defender corajosamente a palavra de Deus, você dissimula. Nada. E você é capaz de discernir dentro de sua própria mente e coração que você se afastou de Deus até certo ponto. Ou os problemas e as provações e as mágoas que você vem sofrendo estão tirando o melhor de você. Você perdeu a alegria e está prestes a perder a esperança. Você já começou a questionar a palavra de Deus. Até alguns versículos que você considerava como âncoras já não são mais significativos para você. Você não está orando com entusiasmo e fé como costumava orar. Então, o que acontece é que sua vida espiritual, que era fervorosa, vai ficando fria. E você começa a se perguntar: Deus, isso é real ou não é real? Isso pode acontecer a qualquer um, especialmente com aqueles que são realmente versados na palavra de Deus. Pessoas que escutam os outros quando dizem: se eu estivesse em sua posição. Quando alguém lhe disser isso, vomite tudo rapidamente, porque eles estão prestes a lhe dizer algo que você provavelmente não precisa ouvir. Não escute isso, porque eles não sabem o que está acontecendo com você. Eles só sabem o que veem, o que você reflete pelo semblante. Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo. Paulo já esteve lá, ele conhece a perseguição, ele sabe o que é a mágoa, ele conhece problemas e provações. O apóstolo escreve a Timóteo dizendo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, com base em quem você é e no que você tem, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Você não precisa ouvir o que está ouvindo, nem acreditar nisso. Paulo simplesmente está dando alguns bons conselhos a Timóteo acerca de como reagir a essas coisas. Você não reage às provações, aos sofrimentos e dificuldades simplesmente ouvindo seus amigos ou sua família, porque eles naturalmente são prejudicados. Pode ser que Deus tenha dado a você uma convicção acerca de algo que você precisa fazer para vencer as suas lutas. Deus ama você, tudo bem, mas você não pode ignorar todos esses sentimentos, porque Ele quer fazer mudanças em sua vida acerca de algo.
Eu passei por algumas provações que eu não gostaria de mencionar nem discutir. Todos nós enfrentamos tempestades públicas e privadas. Temos todas elas. E a questão é como reagimos. A resposta de Paulo a Timóteo foi tão importante que todos nós precisamos ouvi-la com atenção. Então, não vou mencionar as procelas emocionais e físicas pelas quais ele passou, mas elas estão lá. Quando penso nas pessoas que estão em situações difíceis e têm medo, imagino o que poderá lhes acontecer. Penso nelas sob esta luz. Isso abafa minha capacidade de pensar e agir com sabedoria. Se eu ceder aos comentários dos outros e aos meus sentimentos, isso poderá me tornar muito indeciso. E se estou indeciso, não poderei decidir sabiamente. A indecisão, às vezes, diminui a nossa capacidade de fazer as coisas que realmente desejamos fazer, porque algo não está certo. Isso não significa, escute, que todas as provações sejam resultado do pecado. As lutas vêm porque você é um crente. O julgamento vem porque haverá separação, haverá indiferença, vai haver críticas. E isso pode acontecer dentro da família, fora da família, seja lá onde for. Podemos ver essas coisas acontecendo. E então somos prejudicados em nosso senso de autoconfiança. Se você não sabe como responder corretamente, então você começa a se perguntar: em que eu acredito? Eu estou ouvindo a Deus? Deus realmente me disse isso? E assim, o que acontece é que ficamos um pouco atormentados pelas nossas emoções e vacilamos, indo do sim para o talvez não. Você pode estar aqui agora, passando por alguma dificuldade, ou prova, ou dor, e questiona, mas não se esqueça que o diabo é seu inimigo, e ele jogará brasas sobre suas dúvidas e medos, a fim de fazê-lo duvidar de Deus, questionar a vontade de Deus para você, questionar seu relacionamento com Ele, parar de ler a Bíblia, parar de orar, envolver-se com as pessoas, juntar-se à multidão. E sabe qual será a próxima coisa que você fará? Você está abandonado, fora da comunhão com Deus, porque ouve as pessoas erradas e não lê a palavra de Deus e não faz nada para Ele. Ouça isso com cuidado. Você não pode trazer nada a Deus que seja grande demais para Ele. Você não pode. Você não pode trazer nada a Deus que seja muito pesado para Ele. Ele pode enfrentar isso. Você não pode trazer nenhuma questão a Deus para a qual Ele não tem uma resposta perfeita a cada momento. Você pode ter que se esforçar para chegar lá. Se você se deslocou em sua vida espiritual, não lendo a palavra de Deus, não orando, e todas essas coisas começaram a se desenvolver em sua vida, as pessoas começam a sugerir alguma solução, quando, na verdade, é você que precisa voltar à causa original e perceber que ignorou o fogo. Agora, o fogo está ficando cada vez menor. As chamas são baixas e você procura o culpado por isso. Culpe você mesmo. Você negligenciou o seu relacionamento com Deus. Você negligenciou o seu tempo de oração e meditação. Se mesmo quando você ora as coisas continuam erradas, não significa que você deixou de orar e não significa que Deus não está ouvindo. Às vezes Deus permite situações muito difíceis em nossa vida para nos fazer crescer. Você não terá sempre todo o seu caminho perfeito por ser um crente. Por isso dizemos às pessoas: apenas confie em Jesus e tudo estará bem. E deixe que todo o inferno se alvoroce por causa de sua fé vitoriosa. Às vezes, um cônjuge é salvo e o outro não. E às vezes as crianças são salvas e os pais não o são. Jesus não é somente o príncipe da paz. Ele é também a fonte de um conflito quando nos relacionamos com pessoas que não acreditam no que acreditamos. Então, quando penso em como Deus trabalha em nossa vida, penso no que ele escreveu a Timóteo. Observe o que ele disse.
Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Agora veja isso. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, isso é, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aqui está o que Deus nos deu. Nós temos 3. Veja isso. Seja lá o que for que você enfrente na vida, você tem 3 recursos adequados em qualquer situação que você possa estar. São recursos divinos. Eles são de Deus e são encorajadores. Então, o que são eles? Ouça o que Paulo disse. Ele disse que Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Pense nisso por um momento. Que tipo de poder? O poder do Espírito Santo. Quando você confia em Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito do Deus vivo entra em você para selar você como um filho de Deus, e isso é algo resolvido para sempre. Você está eternamente salvo. Mas o Espírito Santo está em você também para capacitá-lo, para que você possa viver uma vida santa. Todo crente tem dentro de si o poder, a capacitação, a força para viver uma vida piedosa. Quando vem problemas e dificuldades, a Bíblia diz: agora, não se esqueça disso. Você tem o poder do Espírito Santo vivendo dentro de você. Você precisa ativar essa verdade, acolher essa verdade. Houve momentos na minha vida quando me senti um pouco desencorajado, mas aprendi muito cedo que a primeira coisa a fazer é não falar com alguém. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar na palavra de Deus e descobrir o que ele disse. E o que ele disse é que nunca me deixaria nem me abandonaria. Foi o que ele disse. Estarei sempre com você. Ele sempre tem a maneira certa de nos dizer. Ele simplesmente disse: mexa-se. Ele disse: agora, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, pense nisso. Muitas vezes nos desanimamos e não nos sentimos amados. Talvez alguém tenha nos maltratado e tenho certeza que isso já lhe aconteceu. Você já passou por isso. Porém, quando as pessoas se voltam contra você, lembre-se da promessa de Deus. Posso me lembrar de uma época quando, anos atrás, eu orava pela igreja. O que mais me recordo é que eu estava me tornando o pastor da igreja e meus amigos eram muito gentis comigo. Um domingo eles me encontraram no altar. Eu ia descer e cumprimentar os convidados e assim por diante. E aqueles irmãos me diziam: pastor, estou orando pelo senhor, amando o irmão. Não se preocupe com nada. No domingo seguinte, as mesmas pessoas passaram por mim, olharam para mim com total indiferença. Descobri que durante a semana passada eles haviam tramado alguma coisa. Quando você está caminhando no Espírito de Deus, o amor de Deus está em seu coração. E aqui está o que Deus me disse. Ele disse: coloque a madeira no fogo. Jogue alguma querosene nela. Lembre-se do que você tem. Você não tem apenas o poder de Deus, mas você tem o amor de Deus dentro do seu coração. E esse amor vai em 2 direções. E esse amor é amor de Deus para você. Deus ama você, Timóteo. Não esqueça isso. Lembre-se de sua mãe e de sua avó, como elas amaram você. Lembre-se do que elas lhe ensinaram sobre o amor de Deus. Você sabe que pode suportar tudo quando sabe que Deus o ama. Virão momentos quando você sente que ninguém mais se importa. Bem, você prefere o amor do mundo em vez do amor de Deus? Ou você prefere que Deus o ame e não o mundo? Alguém sabe a resposta, certo? Você pode passar por momentos em que não sente esse amor, quando você se sente fechado, banido, ignorado. Mas o relacionamento de Deus com você nunca se desintegrará, nunca.
Nunca, nunca. Então Paulo dizia a Timóteo: Timóteo, ouça, lembre-se disso, 3 coisas. Você tem o poder de Deus dentro de você. Em segundo lugar, você tem o amor de Deus. E não só isso, ele usa a palavra equilíbrio. E tudo isso realmente significa uma vida disciplinada. Ele diz: Deus lhe deu o poder, o amor e uma mente sadia. Você sabe o que é uma vida disciplinada. Uma vida disciplinada é uma vida ordenada. É uma vida que está sob controle. É uma vida que enfrenta dificuldades, obstáculos, provações, problemas, dissensões, conflitos, separação, seja lá o que for, e permanece implacável. Você conseguiu isso? Diga amém. Você não vacila. Por quê? Porque você está descansando no poder de Deus e no amor de Deus por você. E não importa o que aconteça, você ainda pode aguentar. Seja qual for o sofrimento, uma vida disciplinada é uma vida comprometida com o Deus Todo-Poderoso e não oscila com ventos contrários nem com falsas doutrinas. Deus nos deu um relacionamento, ouça, segundo o qual nos tornamos adequados para enfrentar qualquer borrasca que se levante contra nós. Aqui está Timóteo, ele recebe esta carta. Você pode imaginar o que ele deve ter sentido quando leu isso? Paulo, como você sabia exatamente o que eu estava passando, o que está acontecendo? Penso nisso dessa maneira, quando tudo ao nosso redor se desalinha e desmorona e não vemos nenhuma resposta, há um lugar para ir de joelhos à palavra de Deus, confiando nele. Ele solidificará a sua posição, fará claro o seu caminho. Se você for obediente a Deus, ele lhe dará uma sensação tão forte de confiança e ousadia e segurança que você poderá suportar qualquer coisa que venha ao seu caminho. Então, o que Paulo estava dizendo a Timóteo? Ele dizia: Timóteo, eu sei que você está passando por um vendaval. Eu lhe escrevo de dentro de uma prisão. Eu sei disso. Estou certo de que ele, ao ler esta carta, sabia em seu coração quem estava ouvindo, lendo as palavras de um homem que realmente sabia o que era sofrer e enfrentava uma tempestade. Eu sei disso hoje, que num grupo desse tamanho, muitos de vocês estão enfrentando vendavais. Talvez no seu trabalho, talvez em seu casamento, talvez com seus filhos, talvez com seus pais, talvez com seu corpo físico. As tormentas vêm das mais diferentes maneiras, veja isto, das mais diferentes origens. A resposta é apenas uma. É o nosso Pai Celestial que, através do Espírito Santo, trabalha em nós com seu poder, seu amor e sua disciplina, a fim de vivermos uma vida que vale a pena viver, segundo os princípios estabelecidos na palavra dele. E como Paulo diz aqui, com uma mente sadia e uma vida disciplinada suporta qualquer tormenta que venha e permanece imóvel, porque é uma vida selada pelo Espírito Santo, preenchida com o Espírito Santo e adequada através do Espírito Santo. Se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, nada disso conta. Como você pode viver em um mundo de conflito e pecado e desobediência e rebelião sem Ele? Então você tem que vir ao lugar em que possa orar. Eu tenho lutado contra ti, eu te ignorei, mas venho a ti com base na tua promessa de que, se confessarmos nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Estou confessando meu pecado a ti. Estou concordando com o Senhor de que estou vivendo em pecado. Estou pedindo que me perdoes. Estou me voltando para ti,
pedindo que me perdoes, e a partir deste dia eu escolho viver uma vida piedosa. Mas escolho viver e quero conhecer a tua palavra. Aqui está a minha vida, Senhor Deus. Se você fez essa oração, você nunca mais será o mesmo desde então. É uma escolha que você faz. Se você está pensando que as coisas vão melhorar e você poderá continuar vivendo do jeito que está vivendo, você está enganado. O pecado é pecado. O mundo em que vivemos é perverso. O diabo está solto. Coisas inacreditáveis estão acontecendo. E temos uma esperança, uma garantia. Isso pode ser encontrado num relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você pode ter isso se você fizer o que acabei de dizer. Caso contrário, você só vai se aprofundar mais e mais e mais no pecado, na necessidade, sem nenhum lugar aonde ir. Não seja tolo. Quando lhe foi oferecido o dom do amor de Deus, a presença do amor de Deus, o poder de um Deus amoroso, as disposições de um Deus amoroso, você simplesmente deve entregar sua vida a Ele e pedir-lhe que faça isso. Amém? Pai, nós te somos gratos por nos amar. Obrigado, porque nenhuma tempestade é grande demais para ti. Oro por alguém aqui hoje que está no meio de uma tempestade, que precisa desesperadamente de resgate. E tu estás disposto a ouvir a sua confissão e receber a rendição de sua vida a ti. Eu oro, Pai, em favor dos que estão sentados aqui hoje, que estão atravessando pequenas tempestades, tormentas médias e grandes e dolorosos vendavais. Dá-lhes a coragem de estarem dispostos a admitir a sua condição, confessar os seus pecados a ti e darem esse passo para que conheçam Cristo como seu Salvador. Oro também em favor daqueles crentes desanimados para que se voltem para a tua palavra, onde costumavam estar, clamando a ti, crendo que tu vais consertar seus corações partidos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.